Mesmo sendo um texto tão inspirador, eu durante a mensagem trarei a lembrança destes textos, portanto mantenham os seus telefones ou os seus computadores ou as suas Bíblias abertas para Isaías 55. É um texto extremamente relevante e a partir do verso 6 eu lerei apenas um verso para iniciar. O texto diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Todo o capítulo é muito relevante porque todos precisamos de Deus em nossa vida. Nós precisamos buscar este Deus para permanecer no amor dele. Então, se é para permanecer no amor dele, é porque já temos o amor de Deus e queremos, devemos, e é lucro para nós permanecer neste amor. Na carta de Judas, no verso 21, está escrito exatamente isso, que nós devemos permanecer no amor de Deus. Então vamos continuar buscando a Deus. Mas este buscar a Deus esta notícia é boa, é muito relevante, porque nós devemos buscar a Deus para ser salvos. Ser salvos. Quem não tem Jesus precisa buscar Deus e vai encontrá-lo em Jesus Cristo, porque não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Esta é a mensagem clara do Novo Testamento. Mas quando nós pensamos a respeito de buscar a Deus enquanto se pode achar, o que significa buscar a Deus? Buscar a Deus no contexto de Isaías 55 tem muito a ver com ter comunhão com Deus para pedir, para orar, para buscar uma bênção, Uma expressão bíblica que expressa muito bem isso é: devemos buscar a face do Senhor. Está implícito neste buscar a face do Senhor, estar na presença dele para pedir o que é necessário para nós. E quem tem juízo pede de acordo com a tua soberana vontade, porque às vezes, conforme a palavra nos ensina, nós nem sabemos pedir. Lembrem a carta de Tiago, que diz assim, que nós não recebemos porque não pedimos ou pedimos mal. Pedimos em relação aos nossos próprios desejos pessoais, nem sempre os melhores. Quando eu penso a respeito deste texto de Tiago, que diz que nem sempre nós pedimos o que é melhor para nós, eu lembro a história de um pastor amigo meu lá na Califórnia. Eu preguei várias vezes na igreja dele. Jess Moody, o nome dele, pastor da primeira igreja batista de Van Nuys, aquele grupo que cantou aqui. E nós nos deliciamos tanto no tempo que eles estiveram conosco, cantando músicas muito do agrado da juventude. Pois bem, o pastor Jess Moody uma vez estava fazendo a barba na casa dele, e o netinho dele, não sei se muitos aqui têm a bênção de serem netos, serem avós, quero dizer, a esta altura. Então sabem como o neto é muito especial para o avô. Então o netinho aproximou-se do avô, tinha cerca de 3 anos, e disse assim: vovô, deixa eu fazer a barba. E a peculiaridade desse Jess Moody, este pastor, é que ele é daquele do tempo antigo, que tem prazer e assumidamente faz barba não com gilete de 3 camadas, como a maioria dos irmãos aqui. Ele fazia barba naquela época com uma navalha, e ele tinha o prazer de fazer aquele gesto de barbeiro, e deixar daquele jeito. Mas o neto pediu: vovô, deixa eu fazer a barba. Aí ele desconversou o garoto, e aí disse para ele: quando o Natal chegar, que presente você quer? Ele disse assim: este instrumento. Ele disse lá do jeitinho dele de 3 anos: este instrumento de fazer barba. Vocês pensam que Jess Moody deu para ele uma navalha? De jeito nenhum. O amazonense tem uma expressão assim muito interessante, que eu acho que, eu não sei exatamente onde iniciou, que diz assim: nem com borra. De jeito nenhum. O garoto está esperando até hoje uma navalha. Deus é sábio, não nos dá o que nós pedimos, porque às vezes nós pedimos mal. Mas quando nós buscamos a Deus, nós devemos ter toda a liberdade
Eu gosto da expressão que li em um comentário a respeito deste buscar a Deus enquanto está perto. Ele disse assim, o autor disse assim: busquemos a Deus como nós buscamos um amigo quando nós precisamos de ajuda. Eu e você temos amigos que nós temos certeza pela convivência que nós podemos pedir praticamente o que quisermos dentro de coisas honestas e próprias, e ele fará todo o esforço para resolver o problema. Aliás, está aqui, está sempre conosco o irmão Pinheiro. Fique de pé, irmão Pinheiro, por favor. O irmão Pinheiro, assim, pelo jeito dele, ele é chamado entre nós Pinheirão. Não precisa de explicação, né, Pinheiro? Mas o telefone do irmão Pinheiro está nos telefones celulares de boa parte das mulheres e dos homens inteligentes da nossa igreja. Sabe por quê? Porque se os irmãos chamarem o irmão Pinheiro, ele vai se desdobrar para resolver. Eu, por exemplo, quando tenho as maiores dificuldades no carro, porque ele é mecânico e é habilidosíssimo, eu chamo o Pinheiro, e até agora ele nunca falhou, e eu tenho certeza pelo jeitão dele que ele nunca vai falhar. Se estiver na condição dele agora, de fato ele está assumidamente aceitando isso publicamente, né? Irmão, pode sentar. Então, nós devemos nos aproximar e buscar a Deus como quem está buscando um amigo, porque Deus é amigo, é nosso amigo mesmo. Ele faz o que precisamos. Nós podemos pedir e Ele responde. E é por isso que o Novo Testamento diz assim: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está à nossa disposição. E isto é uma ofensa para muita gente. Os romanos, que não entendiam quem Deus era, por causa da experiência com seus ídolos, imaginavam que Deus era muito distante. Um dos deuses romanos, um dos deuses gregos, era o Deus da oportunidade. Ele era calvo como eu sou, só tinha um cabelo no meio da cabeça, e quando ele passasse aquele que precisava da oportunidade devia ser muito hábil, porque passou e já era, né? Nosso Deus não é assim, não. Ele vem, Ele permanece conosco, Ele insiste. Aliás, irmãos, se nós quisermos entender como o nosso Deus, e mais tarde, muito depois deste texto, isso era uma profecia, revelou-se em Jesus Cristo, como Ele é interessado na nossa vida, Ele faz no Velho e no Novo Testamento constantes apelos para que nós nos relacionemos com Ele. Olha aí o início do capítulo 55, dizia: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Quer mais apelos? Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, e a sua alma viverá. Irmãos, apelo atrás de apelo. Deus é muito interessado em nós. Então podemos chegar a Ele como quem chega a um amigo, porque amigo Ele é. Agora, quando nós chegamos a Deus, às vezes nós ficamos até constrangidos, às vezes por causa de falta de educação espiritual. Ainda tem gente que, se eu não orar como o pastor Dinê ora, ou como a irmã Uda Ruda, Deus não responde. Por que eu citei o pastor Dinê, a irmã Uda Ruda? Porque, irmãos, eu me sinto tão bem quando eles oram, né? Eles revelam uma intimidade, isso é muito especial. Agora, não precisa ser assim, porque às vezes a oração do infeliz que está longe de Deus é assim: salva-me. E às vezes o camarada até se diz ateu, igual aqueles que às vezes estão diante do médico e chegaram até lá ateus, mas quando ele diz assim: o problema é grave e a sua cirurgia vai acontecer hoje, valha-me Deus, salva-me, oração, livra-me, meu Deus. Mas ele não disse nada, mas Deus sabe, porque o Espírito de Deus, que é Deus mesmo, não é só uma força, um fantasma, é Deus mesmo. O Espírito de Deus, que é Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, na Bíblia é letra maiúscula, não é só a personalidade, é Deus mesmo, na sua íntegra. Muito bem, irmãos, quando nós oramos, dizemos: meu Deus, o Espírito de Deus traduz isso com todos os detalhes necessários. Há pessoas que de fato têm quase constrangimento em orar a Deus. Vamos perder isso.
porque Deus está perto de todos aqueles que buscam em verdade. Mas o que significa? Significa orar, pedir. Buscar a Deus significa abandonar os caminhos maus. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é tragédia, é ruína. E se nós vamos buscar a Deus com integridade de coração, nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor e precisamos abandonar o que não presta. E a própria palavra de Deus, mas também a palavra de Deus que vem ao nosso coração, nos ensina o que nós devemos fazer para andar como Deus quer que andemos. Aliás, é bom nós todos nos lembrarmos do seguinte: não é só o ímpio, que ainda não é de Jesus, que precisa endireitar os seus caminhos. Nós crentes, precisamos continuar a reavaliar a nossa vida e fazer o que precisamos fazer para andar no curso certo, no curso que Deus quer para nós. O pecador abandona os seus maus caminhos e o crente continua abandonando, porque às vezes, por descuidos, por um afastamento momentâneo de Deus, nós precisamos de muita ajuda. Não dá para clamar a Deus, buscar a sua presença e permanecer pecando, permanecer vivendo no pecado, porque quem busca a Deus vai ter consciência de como deve andar, e ele vai viver de modo diferente daquele que não tem Jesus. Também buscar a Deus significa abandonar ideias perturbadoras de outros caminhos para Deus. Deus em Jesus Cristo é absolutamente suficiente para nos ajudar e para nos abençoar. Também nós devemos buscar a Deus, porque quando nós nos voltamos para Ele, nós temos os nossos pecados perdoados. Como é importante isso para todos nós. Esta é uma mensagem para crentes e incrédulos. Os incrédulos, ouvindo esta palavra, talvez até duvidem inicialmente, mas quando finalmente entendem a mensagem de Deus e o poder de Jesus Cristo, eles se aproximam e têm uma experiência maravilhosa de estar libertos do seu pecado. Afinal, irmãos, Deus em Cristo chama pecadores. É exatamente o que nos ensina Mateus 9:12, quando Jesus Cristo o Filho de Deus, foi criticado por viver, por se alimentar com pecadores. Ele disse assim: os doentes não precisam, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para os pecadores, disse Jesus Cristo. E o perdão de Deus em Jesus Cristo era anunciado desde muito cedo. Por exemplo, nas páginas proféticas de Miqueias, no capítulo 7, verso 18, nós temos um texto tremendamente inspirador, onde o profeta escreveu assim, falando com o povo de Deus: quem é comparável a ti, ó Deus? Quem é comparável a ti, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. De várias maneiras nós somos lembrados que Deus perdoa mesmo o pecado de todos os homens. Este Deus tão maravilhoso, que revelou-se mais tarde em Jesus Cristo, e está conosco no poder do Espírito que habita nos crentes. Ele está muito perto. E alguns de vocês, irmãos e amigos, estão dizendo assim: está mesmo. Se você disser assim, meio duvidoso, é porque quem sabe a sua experiência de vida está tão dramática, está tão difícil, que você está com as suas emoções perturbadas. E muitas vezes, quando nós estamos nesta condição, e todos estamos sujeitos a estas situações, todo crente piedoso está sujeito a estes sofrimentos, a estas angústias, Às vezes, quando temos estas angústias, nós começamos a querer entender Deus por intermédio
e no caminho dos nossos sentimentos. E aí vem o sofrimento maior, porque quando nós estamos no meio desta perturbação, por causa das experiências reais da nossa vida, nós queremos basear tudo, ler tudo através da emoção e não através do nosso conhecimento e da nossa, se crente, da nossa já provada experiência com Deus. Eu, como pastor, ouço de irmãos muito fiéis, que eu até invejo quanto à vida espiritual, naquele sentido, gostaria de ser como eles, quando eles entram no meu gabinete no meio de uma crise, surpreendidos com alguma dificuldade da vida, sua mesmo ou dos seus queridos, e ele diz assim: pastor, Deus está longe. Eles dizem assim: pastor, eu não estou conseguindo nem orar. É verdade, nem orar. Os pensamentos, aqueles pensamentos maravilhosos que outrora, quando tudo ia bem, eu tinha sobre Deus, louvando a Deus. Geralmente, inicialmente, as pessoas louvam a Deus por causa do espírito de gratidão que tem pelo que o Senhor faz. Nem isso eu não tenho. Eu não tenho palavras, não sei orar mais. Eu ouço, porque é bom fazer catarses, é bom tirar o lixo do espírito. Mas no fim, a minha sugestão bíblica sempre é: ore a si mesmo, clame a si mesmo, porque dá certo. Irmãos, dá tão certo que a maioria destes irmãos, às vezes dentro de poucos dias, tudo está transformado, tudo mudou, e aí eles voltam a orar, sem nenhuma dificuldade. Isso até, nos adultos, parece até a experiência de adolescentes, né? Um dia zangado, outro dia alegre. No caso é do adulto que passa por uma crise, ou do adolescente que passa uma crise assim, uma hora sem confiança em Deus, mas a outra cheio de confiança, citando textos como o de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Passou a crise, tudo novo. Irmãos, Deus está muito perto, junto de nós, e sempre convidando, sempre orientando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós, disse Jesus, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nunca deixa de ser. Às vezes fica pesado, porque nas fraquezas humanas, normais a todo ser humano, nós começamos a entender: não, Deus se afastou. Não se afasta não, está sempre perto, sempre pronto a ajudar, sempre pronto a restabelecer a comunhão. Mas naquele tempo difícil, vamos elaborar um pouco mais isso. Nós pensamos assim: não, mas se eu me aproximar agora, eu vou ser desprezado. Quem disse? Se eu me aproximar agora, eu vou ser desprezado. O que é que diz a última parte de Lucas 15, aquela história magistral de Jesus Cristo, aquela parábola do chamado filho pródigo? Filho pródigo se rebela mesmo, pede a parte da herança que ele entende licado. Isto tudo antes do tempo. Os estudiosos da cultura do tempo de Jesus dizem que isto era uma ofensa enorme, porque é como desejar a morte do pai pedir a herança antes do tempo. E ele pede, o pai, que é amoroso, dá, e o filho vai embora. Mas o filho, quando sofre muito, deseja comer até as alfarrobas que os porcos comiam. É uma fava amarga que só julgar. Eu aprendi isso quando estava em Portugal, já ensinei isso para os irmãos. Ele desejava, mas desejar não é comer alfarroba, porque não dava para comer. E aí ele parte para casa, ele cai em si, diz assim: direi para o meu pai. Ele vem ensaiando: direi para o meu pai, não sou mais digno de ter chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai grita para os seus servos e diz: olha, tragam ao pecado, vistam o meu filho como ele deve ser vestido, e vamos fazer uma grande festa. Mas quando nós estamos em crise, distantes de Deus, não porque Ele está distante de nós, mas por causa de um sentimento, alguma crise, o pensamento é: vou ser desprezado,
Eu diria que não há um adulto entre nós, não há um jovem entre nós, não há um pré-adolescente inteligente que já tenha passado por crises de toda a natureza, porque as crises começam tão cedo, né? Eu me assusto bastante ao perceber a idade em que pessoas passam por crises emocionais e espirituais graves. Mas na crise, eles podem dizer assim: vou ser desprezado? Jamais. Uma das histórias mais belas que eu conheço e inspiradoras, que eu ouvi de um pregador há muitos anos atrás, é a história de um jovem muito rebelde na sua casa, vivia num lar maravilhoso, mas ele não entendia os seus pais. Tão comum, principalmente o adolescente, é histórico isso, por vezes tem essas crises. Não entendia, saiu de casa, na marra, foi viver longe, não dava nenhuma notícia. Mas como ocorreu com o filho pródigo, começou a passar necessidades, muitas necessidades. Aí ele escreveu uma carta para a mãe dele, que tinha o coração mais suave do que o pai, é muito comum isso, questão de personalidade feminina, mais amorosa, mais capaz de expor seus sentimentos de amor. O homem por natureza é meio durão, que é tolo, não é? A gente sabe disso. O homem não chora, o homem não declara, etc. Mas ele escreveu para a mãe dele e disse: olha, mamãe, é o seguinte, eu estou aqui passando as maiores dificuldades, mas é o seguinte, eu estou pensando até voltar para casa, mas eu acho que não vou ser aceito. Então, se alguma aceitação, se eu tenho alguma chance aí na casa, eu quero que a senhora coloque uma toalha branca na janela da casa, e quando eu for passando de trem, eu vou passar por nossa casa antes de chegar na estação do trem, e então quando eu for passando eu vou olhar, e se houver uma bandeira branca, que por sinal significa paz, eu salto. Se não houver, eu continuo a minha viagem e será o resto a minha história, não importa o que ocorrer depois, eu não estarei em casa. Irmãos, o que a família fez? A família saiu à cata de tudo que é branco na casa e na vizinhança, e aí eles colocaram na janela, na porta, tinha uma árvore meio seca no jardim, e aí, com todos os lençóis brancos, e o que havia, eles colocaram aquela brancura toda na frente da casa. E muito longe, quando aquela última curva para chegar próximo da casa, o garoto olhou e se extasiou, porque a aceitação era completa. Irmãos, Deus está perto, nós podemos buscá-lo, porque Ele nos aceita completamente, não como nós estamos agora, mas como nós podemos nos tornar quando aceitamos o plano que Ele tem para as nossas vidas, que é um plano maravilhoso. Sabe o que Ele faz? Ele pega toda a sujeira do nosso pecado e joga fora, joga longe. O texto de Miqueias diz assim: joga nas profundezas do mar, nunca mais vai ser visto, nunca mais vai ser visto. Irmãos, nós somos aceitos por Deus, nós somos aceitos por Deus. Jeremias escreveu uma carta muito interessante em nome de Deus para o povo de Deus, e no capítulo 29, verso 13, ele tem uma mensagem para o povo que devemos aceitar como uma mensagem para todos nós, e particularmente para aqueles que ainda não buscaram Deus com todo o coração para receber dele as bênçãos, plural, que precisam. O texto diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Uma carta para os exilados. Então nós podemos e devemos buscar ao Senhor. Ele já provou o seu poder, o seu amor por nós.
Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora? Já provou. E nós o que estamos provando, se permanecemos ainda distantes de Deus e não buscando o Senhor? Provamos a nossa insensatez, porque não há outro Deus senão o Senhor Deus. Não há outra revelação de Deus, não há outro homem Deus senão Jesus Cristo. Não há outro poder senão o poder do Espírito Santo, que nos enche de toda a sorte de virtudes, para que nós possamos continuar glorificando o Senhor Deus e sendo abençoados por Ele. Eu disse inicialmente, e continuo na mesma ideia, de não ler todo o capítulo 55, mas eu quero mostrar para os irmãos os resultados de buscarmos a Deus, enquanto se pode achar. Notem só aqui os resultados interessantes. O verso 12 diz assim: vocês sairão, tendo buscado a Deus com interesse de coração, vocês sairão em júbilo, alegria, não é? Vocês serão conduzidos em paz até os montes e colinas, e romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. É contagiante. Esta é uma figura da natureza, Há certos dias, quando o Filho de Deus em Cristo está tão feliz, que tudo é bom, né? Tudo é bom. Eu recentemente tive uma experiência assim, tão alegre, irmãos. Até o meu carro, que é meio barulhento, estava silencioso naquela manhã. Eu não estou brincando, não. E eu me acordei assim, é uma experiência comum, né? Está tudo maravilhoso. E faz pouco tempo, poucos dias. Isto é uma coisa constante na vida dos fiéis a Jesus Cristo, né? Ele abençoa a nossa vida, dá paz no coração, né? Dá orientação segura, e até naquelas coisas para as quais nós, na nossa pequenez, com sabedoria, já não tenho condição de resolver isso. Mas buscou a Deus, enquanto se pode achar, vai ter, porque Deus vai dar a orientação. Mas então, resultados: júbilo, alegria. Verso 13 diz assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Quer dizer, tudo mudou, porque eu busquei a Deus enquanto pude achar. E a última parte do verso 13 diz: isso resultará em renome para o Senhor, para um sinal eterno que jamais será destruído. Mas vocês não estão intrigados com a última parte desta afirmação que li, desde o início, no verso 6, buscam o Senhor enquanto é possível achá-lo, busquem por Ele enquanto está perto. Ele está perto. Ele está perto, tanto é que você está aqui. Isso é sinal de que Ele está perto, está tocando o seu coração. Eu imagino que a maioria dos irmãos não veio aqui só porque deu um estalo, veio buscar alguma coisa. Falo constantemente com pessoas do meu gabinete após o domingo, como hoje, por exemplo, durante a semana é possível que aconteça. Alguém vem e diz assim: olha, pastor, eu preciso saber um pouco mais sobre Deus. Já sabe um pouco, quero saber um pouco mais. É inteligente isso, porque ninguém deve assumir compromisso sem saber o que é exigido de nós. Há pessoas que têm até mais exigências do que outros, mas Deus sabe disso, e você deve buscar a Deus como você é. Tomé disse: não crerei a não ser que eu toque no lado, a não ser que eu veja os lugares do sofrimento. Ele não queria, imagine, ele não cria que Jesus havia ressuscitado. Aí Jesus vem a Tomé e diz: Tomé, olha, coloca aqui o teu dedo no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé é uma bênção para a maioria de nós, porque se você tem muitas perguntas, faça as perguntas, mas tenha as respostas certas. E quem se aventurar a responder sobre Deus, e Deus que está perto e que deve ser encontrado enquanto está perto, que a pessoa encontre as respostas aqui, na Bíblia Sagrada, e não na mente própria dele, não nas doutrinas que criou por se chamar apóstolo. E os apóstolos foram apóstolos do passado. A fé em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo tem a ver com a mensagem dos profetas e dos apóstolos, mas dos verdadeiros apóstolos, e não
dos substitutos, aliás, não, jamais seriam substitutos, aqueles que querem parecer que são apóstolos. Irmãos, isto é uma coisa muito séria, muito séria. Temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar é agora. Agora. Neste momento. A minha oração é que todos vocês tenham vida longa e abençoada, e cheia de saúde, mas inclusive saúde espiritual. Vida longa. A vida vai ser curta de qualquer jeito, especialmente para o crente que tem tantas bênçãos. As bênçãos da vida são muitas, mas tudo passa muito ligeiro. Mas nós somos conscientes disso. Somos conscientes da limitação da vida. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar é deste lado da vida. E aí eu pergunto: quantas vidas você tem, ou imagina que tem, neste mundo? Só esta. Por isso que é muito bom nós ensinarmos aos nossos filhos pequenos, dizem os entendidos, em computação, em joguinhos de computação. Nós devemos ensinar para eles sobre este fato, porque nos joguinhos, os inimigos do jogo morrem muitas vezes e logo ressuscitam. E nós estamos agora lidando com uma cultura que não sabe o valor da vida. Não sabe. É claro, alguns lá na favela sabem, porque todos os seus coleguinhas foram mortos pela polícia. O número de jovens mortos no Brasil por ano é maior do que qualquer guerra hoje sobre a face da terra. Vergonha para nós. Vergonha para nós. Mas irmãos, os nossos pequeninos estão nos jogos. Quando meu neto chega comigo, ele pegava o meu telefone, eu criei vergonha, mas ele pegava o meu telefone Nokia, que é do tempo pré-diluviano, e ele ficava mexendo. E aí um dia que eu estava com ele sozinho, ele disse assim: vovô, pegue. Não presta. Nokia. Eu só não joguei fora porque durante a semana eu tive de ir, não é meu prazer, mas eu tive de ir a Vivo, lá do Amazonas, do shopping Amazonas. E o garoto que me atendeu, não é culpa da Vivo, não, é culpa do rapaz que estava me atendendo. Irmãos, ele me enrolou tanto. Eu garanto aos irmãos que eu não sou tão tolo assim, mas eu fiquei confuso. E ele me disse que eu não podia manter o meu número. E o que acontece? Eu fui levado a um outro número num telefone que recebi de presente recentemente. A este sim, meu neto vai adorar. É um Samsung de última geração, tão de última geração que eu estou ainda apanhando dele. Mas com certeza quando meu neto tocar nele, ele vai dizer: vovô, este sim, tem muito joguinho. E ele gastará toda a bateria se quiser, porque ele é neto. Mas é o seguinte: quando morre o inimigo, logo outra oportunidade é dada. Não tem senso de perda, mas nós, irmãos, precisamos ajudá-los a entender que no joguinho é assim, mas na vida é diferente. É diferente. Aos homens é dado morrer uma só vez. Uma. E depois disso, o juízo. Juízo aqui é o julgamento de Deus. Isto quer dizer o seguinte: temos que buscar o Senhor, como nos diz Isaías, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque Ele está muito perto de nós. Há um hino do cantor cristão que diz assim: tão perto que ouvis os remidos cantar da graça de Cristo que os veio salvar. Tão perto que você ouve coisas maravilhosas e se inspira, né? E quando você sai, você abraça o pastor que pregou naquela noite e diz assim: olha, hoje quase eu me entrego. Eu ouvi de um pastor, eu creio que é o pastor Frederico, que alguém passou por ele e disse assim: pastor Frederico, hoje quase eu me entrego. Se cantassem mais uma estrofe, eu me entregaria. Olha, o pastor Frederico não levava desaforo para casa. Disse assim: se faltou simplesmente
uma estrofe para você se entregar, porque você não está pronto para se entregar ainda não se entregou, fez bem em não se entregar. Irmãos, quando está perto, é hoje, é agora, é dado aos homens, Hebreus, não é? Que nos diz isso, Hebreus 7:9, é dado aos homens mover uma só vez, Hebreus 9:27, e depois disso o juízo. Ou vocês são tão tolos que imaginam que existe purgatório? Não para ofender católicos apostólicos romanos, mas católicos sábios, como alguns primos que eu tenho que permanecem na fé católica, já não creem mais nisso. E como cuidam bem das suas vidas, porque é deste lado da eternidade que nós temos que buscar a Deus, limpar a vida e viver para a glória dele. É aqui. E depois, irmãos, é Deus quem decide. Mas nós sabemos na base em que ele decide, é ter aceito Jesus, que já veio ao mundo e já morreu pelos homens, pagou o preço pelos nossos pecados, e aceitar como único e suficiente Salvador e Senhor, porque ninguém aceita Jesus só como Salvador, tem que ser Salvador e Senhor, porque a vida muda, e quando nós realmente chegamos próximos de Deus, nós fazemos a sua vontade, porque nós estamos interessados em todos os benefícios, é verdade, os que são para a eternidade, mas o texto sagrado diz assim: se a nossa esperança é apenas para este mundo, nós somos malditos. Também podemos pensar assim: se a experiência é só para a eternidade, nós somos malditos, porque a nossa vida tem de ter qualidade, e tem, quando nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar, quando buscamos agora. Quantas vezes você já ouviu a mensagem do Evangelho? Muitas. Você já entendeu? Já. O que você espera? Alguns diriam, francamente, estou esperando mudar certas coisinhas, não são tão pequenas assim não, algumas coisinhas na minha vida. Você nunca mudará com o seu esforço pessoal. O homem em si não tem condição de mudar a sua vida. É por isso que ele precisa buscar a Deus enquanto se pode achar, porque quando você vai a Jesus, ele cuida da sua vida, ele inspira, ele também castiga, e aí você sabe, não, este castigo é porque eu não estou andando com Deus. E você que tem juízo, entra nos eixos, entra no trilho, começa a viver bem. Isto redunda em glórias a Deus, porque os outros percebem e são auxiliados quanto à inspiração e a motivação para andar no mesmo caminho. Aí está, irmãos. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. Vamos fazer isso enquanto Ele está perto. Vamos deixar os nossos caminhos de pecado e iniquidades, nossas limitações, e vamos buscar a força do Senhor, porque Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em orientar, Ele tem grande prazer em abençoar. Amados, o texto que vamos cantar agora diz assim: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Qual o maior prazer que ouvir-lhe dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz para te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu, triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Eu só pude quando eu aceitei o chamado de Deus, só pude sair do pecado, das garras do pecado, quando eu me entreguei a Jesus. Jesus me não deixa sofrer, sua luz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Hoje nós não ouvimos esta música, mas uma das músicas mais inspiradoras que eu conheço é uma que diz assim: nunca estou só. Quando eu busco ao Senhor, nunca mais eu estarei só. Que promessa, que promessa abençoada. O meu desejo é que você, que nunca publicamente tomou uma decisão ao lado de Jesus, tome esta decisão hoje, enquanto pode achar. Você está aqui, podendo pensar,
podendo analisar, podendo orar, podendo tomar coragem para dizer, diante desta igreja de crentes, é a minha expectativa, de crentes, eu também aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu preciso fazer isso, portanto eu faço. Enquanto estivermos cantando, quem aqui desejar tomar esta decisão, faça. Reconheça que você é pecador, você precisa de Jesus, todo o trabalho já foi feito por Ele, agora é só você confirmar. E a palavra de Deus diz assim, se com a boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. É o que você precisa, hoje à noite. Vamos ficar todos de pé, vamos cantar, e quem tem uma decisão a tomar, neste sentido, de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, venha à frente sem demora, e ao término do culto nós vamos orar por sua vida. Cantemos. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra é clara. Louvamos o Teu nome, porque a grande maioria dos irmãos aqui já tomou esta decisão e já tem experimentado as graças, as misericórdias, os prazeres que só Tu mesmo podes dar aos Teus filhos. Pedimos a Tua bênção especial de discernimento espiritual para aqueles que entre nós nunca tomaram uma decisão pública aceitando Jesus. É certo que tantas vezes eu ouço que tomaram decisões no seu coração, mas entendemos, Senhor, que é necessário publicamente definirmos
a nossa situação com o Senhor, aceitando Jesus. Ajuda, abençoa, que estes, nesta condição, perguntem e tenham as suas perguntas respondidas com a Tua palavra, para se sentirem seguros para esta decisão que é incrivelmente maravilhosa. Louvado seja o Teu nome para sempre por Tua palavra, e conforme nos diz o próprio texto lido hoje, jamais volta vazia, mas faz e cumpre o propósito para o que a designaste. Assim é que nós cremos que mesmo aqueles que não se decidiram ainda, tomarão a decisão, e pedimos que seja ainda a tempo, porque após a morte física segue-se o julgamento do Senhor. E nós desejamos que eles tenham a segurança que temos em Jesus, tenham as alegrias que temos por ser de Jesus e participar da igreja de Jesus. Abençoa-nos assim, porque nós oramos humildemente no nome do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar para o pós-lúdio, após o que eu darei